sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série de entrevistas jornalísticas com egressos da Universidade Federal do Amazonas de Jornalismo e Relações Públicas. Hoje nós estamos aqui no prédio da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. Mas não foi exatamente aqui que Rodrigo Pacheco Araújo se formou. Em 1994, quando ainda se chamava Universidade do Amazonas, ou a UA, as coisas eram um pouquinho diferentes. A repórter Rúbia Cassol traz para vocês um pouco mais sobre essa entrevista. Por residir atualmente em Portugal, Rodrigo nos concedeu sua entrevista pela plataforma de reuniões online Google Meet, onde, além de partilhar sua experiência vivendo e produzindo jornalismo em um país europeu, também nos contou um pouco da sua trajetória no jornalismo amazonense. Ao ser perguntado se cursar jornalismo na UFAM foi ponto de vantagem na sua carreira, Rodrigo nos respondeu que... Sim, Rubio, por quê? Porque até então a gente não tinha o curso de jornalismo nas faculdades particulares, nas poucas faculdades particulares, tá entendendo? Hoje a gente tem, né, várias faculdades e acho que quase todas as faculdades têm o curso de jornalismo, né? A gente só tinha, em Manaus só tinha o curso da UFAM, né? E mesmo assim eram 30 vagas, certo? Que dividia, a gente fazia o vestibular, e aí era 15 vagas para relações públicas e 15 vagas para jornalismo. Então te reduzia o número de 15 vagas só você tinha. Todo ano você fazia vestibular concorrendo a 15 vagas só. Então o mercado de trabalho bebia-se muito na fonte da UFAM, sabe? Eu mesmo cansei de visitar o UFAM para recrutar estudantes, tá entendendo? Para equipes dentro de redação, assim. Quando o ensino e a prática jornalística foram um assunto, Rodrigo ressaltou. E uma coisa que eu sempre defendi, assim, Rúbia, não sei agora, mas na minha época, assim, você aprendia realmente o jornalismo no batente. Você aprendia o que era uma pauta, você aprendia o que era reportagem, edição, tudo no batente, tá entendendo? Quando você ia para o mercado de trabalho. Em compensação, a faculdade te dava assim, um cabedal de conhecimento que criava a tua parte ética da coisa, tá entendendo? Que quando o Gilmar Mendes vai e dá aquela canetada, deixando de exigir o diploma de exercer a função de jornalista, eu acho que aquilo dali, o nosso mercado de trabalho, a gente não conseguiu mensurar na época o quão aquela canetada do Gilmar Mendes ia prejudicar a nossa profissão, tá entendendo? Porque hoje em dia a gente vê pessoas extremamente despreparadas escrevendo coisas que, pô, acabam com a vida de uma pessoa, e a gente sempre aprendeu isso muito, sabe? A responsabilidade que a gente tinha nos nossos textos na vida de uma pessoa, cara, sabe? A gente pode acabar com a vida de uma pessoa e às vezes nem maldade, pô, é sem saber, despreparo, né? Do profissional ali que não tem a formação ideal, tá entendendo? Lança na mídia alguma coisa, e hoje em dia eu acredito que seja muito pior por causa das redes sociais, né? Até então era só ali a mídia tradicional, mas hoje em dia, cara, eu vejo assim, nossa profissão, há quem defenda, meus colegas como eu diria, sei lá, mais severos assim, dizem que o jornalismo acabou, tá entendendo? Eu acho que não, cara, mas que tá difícil fazer jornalismo, cara. Tá mesmo. Por já ter trabalhado tanto na assessoria de imprensa quanto no dia a dia jornalístico, perguntei quais eram as principais diferenças de suas experiências na atuação das duas áreas. Eu acho que são dois trabalhos completamente diferentes e distintos, tá entendendo? Uma coisa é você realmente atuar enquanto jornalista dentro de uma redação e seguir os princípios do jornalismo como eles têm que ser seguidos. Outra coisa é você fazer o papel de assessor de imprensa, que você tem que ali defender. Assim, eu acho que a importância do assessor de imprensa é a mesma importância que tem o advogado, tá entendendo? Porque a gente defende o nosso cliente, mas perante a opinião pública, né? O advogado defende o cliente dele perante a justiça, né? Perante, sei lá, o colegiado de juízes, enfim. Mas a gente defende o nosso cliente perante a opinião pública. E isso daí requer, além de muito network com os colegas, né, da profissão, porque se você for uma pessoa que não tem um bom relacionamento, você não consegue fazer seu trabalho direito, você não consegue defender seu cliente direito, então você tem que ter um relacionamento muito bom, né, com os colegas de imprensa. Então você precisa ter isso, e você precisa ter estratégias para gerenciar a crise, né?
O assessor de imprensa, geralmente, dependendo do cliente, aí como eu sempre trabalhei, não como sempre trabalhei, mas assim, eu tive uma grande... A minha vida profissional foi muito assim, com marketing político, com jornalismo político, né? Trabalhei muito com política. Então, no meio político, o assessor de imprensa, geralmente, ele trabalha como gerenciador de crise, né? E no gerenciamento de crise você tem que seguir os protocolos, porque uma ação errada pode ser desastrosa, né? Você pode botar abaixo a reputação do teu cliente, a vida do teu cliente. Então são duas coisas bem distintas, sabe? Você está na redação de jornal ou você está numa assessoria de imprensa. Mas são dois desafios bem legais, eu gosto. Eu gosto muito da nossa profissão, sabe? Eu gosto bastante mesmo. Eu amo o que eu faço, Quando perguntado se pretendia voltar, Rodrigo não pensou duas vezes e respondeu que sim. Mas relembrou como a qualidade de vida é melhor em Portugal. Pretende voltar para o Brasil? Sim. Depois que passa. Com certeza. Com certeza. Tô ansioso para voltar para fazer eleição, cara, esse ano, mano. Eu gosto daqui. É bem legal aqui. A qualidade de vida, assim, eu trabalhei muito em campanhas políticas fazendo o programa político, né? E aí, quando a gente redigia aquela plataforma ali de propostas, sempre tinha muito assim, qualidade de vida, vamos oferecer melhor qualidade de vida para o nosso povo, qualidade de vida, sempre escrevi muito isso, qualidade de vida. Mas eu só fui entender, Rúbia, realmente o que é qualidade de vida quando eu vim morar aqui, cara. Te juro, cara. É uma qualidade de vida incrível, cara, incrível. E aí você fica, sabe, pensando, mas por que não é assim, cara, no Brasil, né? A gente paga tanto imposto quanto... Essa galera aqui paga muito imposto também. A gente paga tanto imposto quanto eles, mas eles têm, sabe, as coisas funcionam, sabe? A cidade é limpa, sabe? Você paga ali o seu imposto com, sabe? Porque abrir um buraco, pô, na outra semana o cara vai lá e tapa o buraco, pô. Aí em Manaus você perde um carro, né, cara? De tanto buraco que tem na rua, você perde. Eu já perdi carro aí em Manaus, cara. De tanto buraco. A quantidade. Eu entendi o porquê da quantidade de picape que tem em Manaus, né? Manaus tem muita picape, né? Cara, aqui tu pode ter uma picape, cara, coisa mais. Não sei, cara. Sabe, é muito difícil ver uma picape. Em compensação, você vê os carros baixinhos, assim, sabe por quê? Porque não tem esse problema da buraqueira e tal. Você vê o seu imposto bem empregado, sabe? E aí a gente se questiona, né, cara? E aí, eu vou continuar no Brasil pagando imposto para quem morando ruim? Eu venho para cá, pago o mesmo imposto, só que vivo bem, vivo legal, tá entendendo? Não é nenhum conselho, é só um pedido, sabe? Cara, se mantenha fiel ao que você aprendeu na faculdade com relação à ética, sabe? A gente tem uma responsabilidade muito grande no nosso trabalho, sabe? Então, quem estiver entrando no mercado de trabalho, pô, às vezes é chato, às vezes, porra, né? Você cai na rotina do trabalho e tudo, mas pô, sempre tem aquela historiazinha, né? Que você, porra, que história legal de contar, né? Nós somos contadores de história, né, cara? Se perguntasse, meu filho pergunta, mas seu pai, você ganha dinheiro com o quê? Eu falo, cara, contando história, né? A gente conta história, a gente pega uma boa história e transforma em texto, transforma em imagens, enfim, dependendo da mídia que você trabalhe, mas nada mais é do que contar história. O jornalista tem uma responsabilidade muito grande nisso. Tanto que vários jornalistas viraram políticos, né? Vários jornalistas deram a sua contribuição maior para a formação da nossa sociedade, e isso a gente aprende na faculdade, e isso a gente tem que levar para a nossa vida profissional, com certeza. É isso. O terceiro episódio fica por aqui. Nós gostaríamos de agradecer ao Rodrigo por ter concedido essa entrevista maravilhosa para nós, e agradecemos a você por ter visto até aqui. Tchau, tchau!